Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar hoje nossa parte de integração de funções de uma variável só. No vídeo anterior a gente viu como usar o método da substituição para resolver alguns tipos de integrais. Só que como a gente comentou lá, nem toda integral pode ser resolvida por aquele método, que foi o caso desse exemplinho aqui que eu comentei no vídeo anterior. E hoje a gente vai ver então o método de integração por partes, que é um método que garante resolver integrais como esse aqui. Então, antes de resolver o exemplo, vamos entender mais ou menos o procedimento dessa integração por partes, que é a seguinte. Assim como no outro método, a gente vai ter uma integral inicial e a gente vai tentar resolver essa integral. Então, a grande questão é você conseguir identificar, a partir do formato dela, qual deve ser o melhor método para você usar. A gente viu alguns exemplos no vídeo anterior de como usar o método da substituição. Nesse aqui a gente vai focar para ver como fazer usando a integração por partes. E como o nome meio que diz, a gente vai integrar de maneira parcial, por partes, em partes. Então, observe o seguinte aqui. De novo, a gente tem aquele problema de enxergar as coisas, mas vamos tentar visualizar para ver o que a gente tem que fazer. Então, digamos que eu tenha integrando esse tipo aqui, ou seja, eu tenho uma função f e uma outra função, que na verdade é a derivada dessa outra função. Então, que eu chamei a função f de u, a função g de x de v. Então, se a gente olhar para cá, por exemplo, o que eu tenho é o seguinte. Se eu chamei o f de u, então a derivada de u em relação a x é f' de x dx. Se eu chamei de v a função g, a derivada de v em relação a x é g' de x dx. Então, se a gente voltar para cá, o que eu tenho aqui na verdade é a função u dv, u multiplicado por dv, e aqui o que está escrito depois aqui? Se eu tenho a função f, a função g' de x, a expressão que me diz que é essa aqui. E para vocês entenderem mais fácil de, entre aspas, decorar e entender o que está acontecendo aqui, se eu chamei de u e de v as funções f e g, então o que eu tenho aqui em cima é o quê? Integral de u dv. Qual é a resposta? F vezes g. Quem é f é o u, quem é g é o v. Então, esse termo eu escrevo como sendo u vezes v, menos a integral de quem? Quem aparece aqui? A g no caso é v, e o que aparece aqui, f' dx, dx, é o du. Então, esse tipo de integral, que a gente fala integral de função u dv, como é que eu resolvo ela? Ela vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du. Tá, mas como que eu enxergo essas coisas e como eu faço as coisas? Primeiro, quando você tem essa integral aqui, por exemplo, você vai conseguir identificar duas funções, basicamente. Essas duas funções, uma você vai chamar de u, e o restante dela, que é a g' de x dx que eu chamei aqui, vai ser o seu dv. Então, o que você vai conhecer, na verdade, da função, na integral, é isso e isso que está aqui. Agora, se eu conheço a u e conheço a dv, eu consigo resolver todo o restante. Por quê? Se eu conheço a u, eu já conheço esse termo aqui. Se eu conheço, vamos lá, para fazer o restante, se eu conheço o u, eu também sei calcular o du, então eu tenho essa parte aqui. Então, só do início, eu tenho o u e o dv. Tendo o u, eu consigo achar o du. Então, isso eu conheço, isso eu conheço, e isso eu consigo conhecer a partir do u. Agora, o v que está aparecendo aqui, como é que eu vou conseguir ele? Eu conheci pela expressão inicial o dv. Bom, mas se eu conheço o dv, o que eu conheço? Eu conheço a g'. Bom, para eu encontrar o v, quem é o v? O v não é literalmente a primitiva da g'? Qual função eu derivo para dar g'? A função g. E se eu conheço a derivada de alguém, como é que eu encontro uma primitiva? Que a gente vem fazendo isso até agora, não integrando? Então o que a gente faz é, o dv igual a g' de x dx, basta eu integrar em ambos os lados que eu vou encontrar o v igual a g de x. E aí eu encontro o v e eu tenho tudo que eu preciso aqui. Tá, como que a gente vê isso na prática? Vamos fazer isso nesse exemplo, para ficar mais fácil de entender. A gente vai começar com esse exemplo aqui, que é um exemplo, um dos mais simples que a gente pode trabalhar com esse tipo de integração. E eu vou evoluindo aos pouquinhos aqui com vocês, para vocês verem. Tá? Então, vamos começar fazendo esse aqui agora. x elevado a x dx.
Então esse aqui eu estou afirmando já para vocês que é um tipo de integral nesse formato aqui. E que já está realmente no mesmo formato que está aqui em cima, que eu vou chamar, que eu vou sempre usar o UDV, para ficar mais fácil de lembrar isso aqui, ó. Porque é F, F', G, G', assim fica mais fácil. Com o tempo vocês vão perceber isso. Integral de U dV é igual a U vezes V menos integral de V du. Então a primeira coisa que tem que fazer é, a partir do começo inicial, você vai ter que identificar quem é o U e quem é o dV, olhando para a expressão que está aqui. Então nesse caso aqui, então vamos usar a integração por partes nessa integral de que maneira? Eu vou chamar de U o x, e tudo que sobrou é o meu dv. Então eu vou ter u igual a x, e o dv é e elevado a x dx. Vamos escrever aqui. Se eu conheço u, para eu finalizar a minha conta aqui, com o u eu consigo encontrar o du. O que é o du? É a derivada de u em relação a x. Quanto que dá a derivada de u em relação a x? Não dá 1 dx, que a gente já fez essa conta? Derivada de u igual a 1 dx. Em outras palavras, o du igual a dx. Agora aqui, como é que eu vou achar o v que eu estou precisando? Se eu conheço o dv, eu conheço a derivada de v. Como é que eu vou achar v? Integrando em ambos os lados. Então a gente vai pegar e integrar em ambos os lados. O que acontece? Vamos lá. Aqui nesse formato aqui, eu vou explicar direitinho passo a passo agora, mas quando for depois vocês fazerem as contas, pode ser direto. O que acontece? Aqui não aparece nada integrando, digamos assim, mas é como se fosse a função 1 multiplicada por dv. O 1 é uma constante. A gente já viu lá no início, nos outros vídeos, que a integral de uma constante é a constante vezes a variável em questão, que no caso é o v, mais uma constante. Então aqui embaixo apareceria v mais uma constante. Não vou escrever a constante por enquanto. Aqui, qual a integral de e elevado a x dx? A integral dessa função em relação a x, a gente já viu, é a própria exponencial de x. Certo? Só que quando eu integro, sempre aparece uma constante somando, não é? Então apareceria um mais C1 aqui, e aqui apareceria o EX mais um C2, C1, C2 reais. Só que eu não preciso pegar essas constantes. Por que eu não preciso? Esse passo a passo de explicar por que não é preciso, eu coloquei no material digitado para vocês. Porque essas constantes, assim como aconteceu antes que a gente trabalhou, as constantes, de uma certa forma, elas vão se juntar, e eu posso considerar no final essas constantes todas como se fosse uma constante só. Então, como é que a gente faz nesse método? Eu tenho o u, que no caso é o x, e encontrei o du. O que mais que eu tinha? Eu tinha o dv, que o dv era tudo que sobrava. É a x dx. O v, dv, era e elevado a x dx. Como é que eu vou achar o v? Integrando ambos os lados. Quando eu integro aqui, integral dv vai dar o v, integral de e a x dx dá o e a x. Mas os constantes, mas como eu falei, não são necessários. Posso colocar só no final. Por que posso colocar só no final? Porque acontece o seguinte. O que eu fiz aqui por enquanto foi resolver uma parte da integral. Então agora o que acontece? Eu tenho todas as informações que eu precisava e que estavam faltando para fazer isso aqui. Que no começo eu tinha o dv. Para resolver isso, eu precisava saber quem era o u, eu já sabia. Eu precisava conhecer o v, já encontrei o v, então eu sei quem é o v. Aqui eu precisava do v, também já achei. E o du também já encontrei. Então o que eu vou fazer agora é reescrever essa integral usando essa formulazinha com as informações que eu tenho aqui embaixo. Eu vou passar isso lá para cima para não ficar tão apertado. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou reescrever essa integral aqui e vou fazer igual, usar essa formulazinha com essas informações. Vamos para lá. Vamos lá, façam comigo. Integral de u dv. Qual é a formulazinha? É u vezes v. Quem é o u? O é x e o v é e elevado a x. Então, o que vai aparecer lá agora? X vezes e elevado a x. Foi? Já usamos o u e o v. Continuando a fórmula. Menos integral de v du. Então vai aparecer o que é lá agora? Menos integral, quem é que é o v? E elevado a x. Quem é o du? É o próprio dx. Então vai ficar assim. Foi até aqui, pessoal? E agora? Terminou? Não, ainda tem uma integral para resolver. A integral inicial é essa, correto? Eu transformei essa integral inicial aqui numa parte pronta e numa parte que eu ainda vou integrar. Por isso que a gente fala em integração por partes.
quando eu fiz esse primeiro passo, eu de certa forma integrei um pouco, porque eu já descobri uma parte da função que eu quero. Mas ainda falta integrar mais um pedaço, que é esse pedacinho que está aqui. Então como é que vai ficar essa expressão aqui agora? O x vezes e a x está prontinho, então eu vou só copiar ele aqui. O negativo que aparece aqui, também eu copio ele aqui. E agora, qual é a integral de e a x dx? Já fizemos isso antes. Integral de e a x é a própria e elevado a x. Só que agora acontece, lembra aquela constante que eu falei que não apareceu antes aqui? Nessa última integração que a gente faz, a gente acrescenta ela. Então como é que fica essa integral aqui? Fica e elevado a x mais uma constante real. Foi, pessoal, até aqui? Então essa integral inicial aqui, o que a gente fez? A gente viu que era da forma u dv, escreveu quem é o u e escreveu quem é o dv, tá certo? Lembra que não tinha integral no comecinho aqui. Se vocês não lembrarem, pausa o vídeo e volta para ver aqui. Então eu tinha o u e tinha o dv. O que precisava para resolver? Eu usava do u, do v e do du. Eu tinha o u, encontrei o du, já fiz essa parte. Eu tinha o dv, integrei e encontrei quem era o v. Então eu já encontrei o v que faltava e o v que faltava aqui. O que eu fiz lá em cima? Eu peguei essa formulazinha, que iniciou-se daqui, e só reescrevi essa fórmula com as informações que eu tinha. O e o v, o é x, o v é elevado a x, menos da fórmula, coloquei lá, integral do v, que é o e a x, vezes o du, que no caso é o próprio dx. Eu omiti o 1, que ficaria e a x vezes 1, que vai dar o próprio e a x lá em cima. Cheguei até aqui. Então o que a gente fez foi integrar uma parte da função. Agora falta terminar, que é integrar essa partezinha aqui. Então eu continuei a igualdade, copiando o que eu já tinha, o sinal de negativo que estava, integrei a exponencial de x, que é a exponencial de x, e somei aquela constante que sempre tem que aparecer no final de uma integral indefinida. Foi, pessoal, até aqui? Então, a grande questão aqui qual é? Encontrar o u e o dv de maneira conveniente. Por que de maneira conveniente? Eu poderia pensar, por exemplo, em pegar o e a x como sendo u e o x dx como sendo v. Por exemplo, rascunho aqui. Eu poderia pensar isso aqui assim, ó. U igual a e a x e o dv x dx. Eu só estaria multiplicando, trocando a ordem da multiplicação aqui. Poderia fazer assim? Poderia fazer assim. Mas agora a questão é, se eu fizer assim, eu consigo resolver essa integral facilmente? Você consegue achar o du? Consegue achar o du. Quem seria o du? É a x dx. Você tem dv igual a x dx. Como é que você encontra o v? Integre em ambos os lados. Aqui ficaria o v, que nem está aqui. Integral de x dx ficaria x ao quadrado sobre 2. Não é isso? Aí você vai fazer o que com isso? Vai pegar essas informações e vai trocar nessa fórmula aqui. Façam isso e vejam qual vai ser o problema que você vai gerar quando você fizer essa troca aqui, tá? Isso a gente pode discutir depois na nossa aula síncrona, tá ok, pessoal? Então agora, o que eu fiz aqui foi essa integral, o jeito correto de fazer essa troca, que dá aquela solução ali. E como vocês podem perceber, o que a gente faz quando resolve uma integral é o que? Encontrar uma função cuja derivada é a função inicial. Se vocês pegarem essa expressão que está aqui e derivarem, vocês vão ver que vai realmente dar x vezes e elevado a x. Então essas integrais indefinidas você tem como conferir se está certo. Você pode fazer e o final, o que deu aqui no final, você tem que derivar e obter a função inicial, que era x vezes e elevado a x. Foi, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora, eu vou apagar esse quadro aqui, vou deixar essa formulazinha aqui para a gente ficar lembrando e gravando dela, vou colocar outro exemplinho aqui para a gente fazer, tá? O próximo exemplo do material de vocês é exatamente o que está aqui, só que no lugar do x é 2x. E a forma de fazer é muito parecida. Então essa eu vou deixar para a gente fazer na nossa aula síncrona, para a gente discutir um pouquinho isso na nossa aula síncrona. Eu vou passar para o terceiro exemplo da ordem de vocês, tá bom? Vamos lá, então, pessoal, no próximo exemplo de aplicação do método da integração por partes. Essa integralzinha aqui é ln de x dx. Então, essa aqui é outro tipo de integral que a gente usa também esse método e aparentemente ele está bem implícito aqui, porque você não consegue enxergar facilmente que tem duas funções aqui, mas tem duas funções aqui. Como tem duas funções? Eu posso levar essa função como sendo
a ln como sendo a função u. Aqui não aparece nada com dx, mas como se fosse a função constante igual a 1 multiplicada por dx. Então eu vou chamar o ln de x de u e o 1 dx, que é o próprio dx, de dv. Vamos escrever aqui. Então, de novo, o dv é igual a uv menos integral v du. Se eu tenho u e tenho dv, o que eu preciso encontrar é o du e preciso encontrar o v. Se o u é ln de x, qual é a derivada de u em relação a x? A gente já viu, derivada do ln é 1 sobre x, então o du vai ser 1 sobre x dx. E agora aqui, como é que eu encontro o v? Assim como a gente fez no exemplo anterior, se eu conheço a derivada de v, então eu integro ambos os lados, correto? E como a gente viu antes, integral de v é como se fosse a função constante igual a 1 aqui, né? Integral de v vai dar o próprio v. Integral de dx, não tem nada aparecendo aqui, é como se fosse 1 igual aqui. Então integral de dv é o v, integral de dx é o próprio x. Pronto, então agora a gente tem tudo que a gente precisava. Lembrando, peguei o u e o dv. Quando você faz a integração por partes, vou lembrar de novo disso, tudo que está aqui tem que ser usado, não pode sobrar nada aqui. Não é? Por exemplo, aquele caso que a gente fez no vídeo anterior, que tinha assim, seno ao quadrado de x vezes cosseno x dx. Aquele caso eu fiz por substituição, e foi tranquilo de fazer porque eu peguei o u igual a seno. Aquele quadrado do seno não atrapalhava porque ele continuava depois na expressão da substituição. Se fosse, por exemplo, nesse caso aqui, aquele quadrado não poderia sobrar, ele tinha que estar em algum lugar, ou no u ou no dv. Essa é uma das principais diferenças do método da substituição para o método da integração por partes. Lá pode até sobrar alguma coisa que depois você utiliza. Aqui não pode sobrar nada. Tá certo, pessoal? Foi? Então vamos lá agora. Com o u e o dv eu encontrei o du e encontrei o v. Então agora eu tenho todas as informações que eu preciso. Como vai ficar essa integral? Vou colocar para cima de novo. Como fica então? Integral u dv. Fica como? uv menos integral de v du. Então, o que vai aparecer primeiro lá? U vezes v. Então vai ser ln de x vezes x. Menos, da fórmula, integral de v du. Quem é o v? É x. Quem é o du? 1 sobre x dx. Então, o que vai aparecer lá? Vai aparecer menos integral de x vezes 1 sobre x dx. Vamos escrever ali. E agora, como fica? Como fica ln de x vezes x? Por acaso é ln de x ao quadrado? Não, né, pessoal? O x está multiplicando o logaritmo, não o próprio x. Então, isso aqui eu vou reescrever como x na frente. Vai ficar x vezes ln de x menos. Quanto vai ficar aqui dentro? X vezes 1 sobre x não dá 1? Então aqui vai ficar menos integral de 1 dx. E agora como que a gente termina? X ln de x a gente copia, menos integral de 1 dx. Integral de 1 dx a gente já viu que é o próprio x. Mas como aqui a gente está resolvendo a última integral possível, a gente não pode esquecer agora de acrescentar o quê? A constante real c que a gente coloca sempre no final da integral. Foi, pessoal, até aqui? Então fica isso aqui no final, ou seja, a integral de ln de x é x ln de x menos x mais uma constante real. Tá ok, pessoal? Então, de novo, para conferir, derivem isso aqui e verifique se a derivada disso aqui vai dar ln de x. Tá certo? Então aqui mais um exemplinho que a gente fez da integração por partes. Eu vou apagar aqui o quadro agora e vou colocar mais um exemplinho para a gente trabalhar que é um pouquinho mais sofisticado que esse.